Bom dia a todos. Então, vamos iniciar o nosso Intramuros, que é sobre a responsabilidade da unidade suprarrenal, e quem vai nos falar é a nossa residente, com a apresentação do caso, Paula Frudit, e depois quem vai nos falar é o Eduardo Cavallo. Acertei, que bom. Então, a palavra é toda sua. Obrigada, bom dia a todos. Vou apresentar hoje o professor da unidade de adrenal. Às vezes lá no fundo eles não ouvem. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Desculpa, doutor. Vou apresentar hoje, então, o Intramuros da unidade de adrenal. E o tema é veias adrenais no hiperaldosteronismo primário. Experiência de 20 anos do Hospital das Clínicas da FMUSP. Não temos nenhum conflito de interesse. Eu vou começar com um caso clínico de um paciente do sexo masculino de 53 anos, natural e procedente de São Paulo, que veio encaminhado do AGD da clínica médica para investigação de hiperaldosteronismo primário. O paciente tinha uma história de hipertensão arterial resistente desde os 38 anos de idade, com hipocalemia espontânea. Ele negava o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. De antecedentes pessoais, ele tinha sintomas ansiosos há mais ou menos 10 anos e tinha tido um acidente automobilístico em 2021, que precisou de uma fixação de coluna torácica e uma cirurgia para lesão de plexo braquial, que ele está em acompanhamento com a neurocirurgia e com a fisioterapia. Não tinha outros antecedentes, alergias, hábitos ou vícios. Antecedentes familiares, ele tinha uma mãe e um irmão mais velho com hipertensão, mas não sabia referir a idade de início dessa hipertensão. Então, no primeiro exame físico dele com a gente, em 2022, ele tinha um peso de 91 quilos e 900 gramas, tinha um IMC de 30,4, estava com uma pressão arterial de 143 por 83 milímetros de mercúrio e uma frequência cardíaca de 61 batimentos por minuto. E não tinha outras alterações no exame físico. Então, o primeiro rastreio dele de hiperaldosteronismo primário, daqui do HC, ele já estava em uso de espironolactona em alta dose, 200 miligramas por dia, e outros 4 antihipertensivos, além de reposição oral de potássio. E a gente vê uma aldosterona de 128, então bem elevada, com uma suprimida, menor do que 4, e uma relação aldosterona sobre renina de 32, muito maior do que 2. E aí a gente repete esse rastreio 4 meses depois, a renina permanece suprimida e a gente flagra uma hipocalemia. Ele não tinha disfunção renal. Então, o rastreamento para hiperaldosteronismo primário começa com aldosterona maior ou igual a 10, no caso do nosso paciente 128, uma relação aldo-renina maior ou igual a 2, ou algo sobre a atividade plasmática da renina maior do que 30. E, no caso, sem hipocalemia, né? O nosso paciente, ele apresentava esses dois critérios, tinha renina suprimida e tinha uma aldosterona maior do que 20 e hipocalemia. Então, no caso dele, ele não tinha indicação de teste confirmatório. Caso contrário, é necessário realizar um teste confirmatório, que pode ser o teste da infusão salina ou da furosemida, e o teste vem positivo se a aldosterona permanece maior do que 6,8 após a infusão salina, ou a renina permanece menor do que 10 após a furosemida endovenosa. Nos dois casos, é necessário realizar uma imagem de adrenal, também um rastreio de co-secreção por cortisol, um teste de miligrama de dexametasona. Então, a tomografia de adrenais do nosso paciente mostra uma adrenal direita sem alterações e na adrenal esquerda um nódulo pequeno com cerca de 1,3 por 1,1 centímetros de 22 unidades Ramus na haste lateral da adrenal esquerda, além de um espessamento no restante da adrenal. Esse nódulo é sugestivo de adenoma, com essas características. Então, o cateterismo de veias adrenais, ele é o padrão ouro para definir a lateralização da produção de aldosterona no hiperaldosteronismo primário. Tem uma acurácia de cerca de 95%, enquanto que a imagem adrenal tem uma acurácia de cerca de 60% somente.
pelos últimos guidelines da Endocrine Society de 2016, ele está dispensado em pacientes menores de 35 anos, com hipocalemia espontânea, com hiperaldosteronismo grave e lesão adrenal unilateral. Aqui no HC, o cateterismo não é necessário em pacientes menores de 35 anos, com hiperaldosteronismo grave, com hipocalemia, lesão unilateral maior ou igual a 1,6 centímetros e sem espessamento adrenal contralateral. As indicações mais clássicas então, do cateterismo adrenal é a tomografia de adrenais normal, a presença de anormalidades bilaterais, sejam elas espessamentos ou nódulos, ou ainda uma lesão unilateral em pacientes com diagnóstico de hipertensão após os 40 anos, porque isso aumenta muito o risco dessa lesão ser um incidentaloma adrenal. Então, no caso do nosso paciente, ele, apesar de jovem, ter um hiperaldosteronismo grave, uma hipocalemia, a lesão dele, unilateral, ela tinha menos de 1,6 centímetros e também tinha um espessamento, além do nódulo. Então, foi indicado para ele a realização de cateterismo adrenal. Então, aqui estão os dados hormonais do cateterismo adrenal do nosso paciente, que foram coletados da veia suprarrenal direita, da veia suprarrenal esquerda e da veia cava inferior. E o nosso cateterismo aqui no Hospital das Clínicas é realizado sob estímulo de cosintropia. Então, agora a gente vai analisar por partes esse cateterismo. O primeiro passo é avaliar se a cateterização foi adequada em ambas as veias. Para isso, a gente utiliza o cortisol. Então, a medida do cortisol na veia adrenal sobre a medida do cortisol na veia cava inferior. Isso dá um índice de seletividade, que deve ser maior do que 3. No caso do nosso paciente, na veia adrenal direita foi de 24 e na veia adrenal esquerda de 16. Então, houve cateterização adequada de ambas as veias adrenais. O segundo passo é definir se houve lateralização. Então, a gente calcula o índice de lateralização, primeiro normatizando a aldosterona pelo cortisol em ambas as veias adrenais e na veia cava inferior. E aí a gente divide a aldosterona normatizada na veia adrenal dominante sobre a aldosterona normatizada na veia adrenal não dominante. E essa relação deve ser maior do que 4 pelo cortisol para a gente definir lateralização. No caso do nosso paciente, a relação da normatizada na veia suprarrenal esquerda sobre a veia suprarrenal direita foi de 29,82, indicando que houve a lateralização à esquerda pelo cortisol. E a gente consegue calcular também o índice de lateralização pelas metanefrinas. Depois o Eduardo vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas é o mesmo raciocínio, a gente só normatiza a aldosterona pela metanefrina e depois divide essa aldo normatizada na veia adrenal dominante sobre a veia adrenal não dominante. E no nosso caso, pelas metanefrinas, essa relação veio de 18,67, indicando também lateralização pelas metanefrinas. Então, o último passo é definir se houve supressão contralateral, né, que é o foco da minha parte da apresentação. O índice de supressão contralateral do cateterismo, ele é calculado pela relação da aldosterona normatizada pelo cortisol na veia adrenal não dominante sobre este valor na veia cava inferior. Então, no caso do nosso paciente, essa relação da veia suprarrenal direita sobre a veia cava inferior deu um valor de 0,05 e a gente diz que houve supressão contralateral se essa relação é menor do que 0,5, que meio. Então, em resumo, o cateterismo do nosso paciente ele foi bem sucedido. A cateterização foi adequada bilateralmente. Ele mostrou uma lateralização para a esquerda, um índice de lateralização de 29,82, e houve supressão contralateral à direita, com um índice de supressão contralateral de 0,05. Então, o paciente foi submetido à adrenalectomia esquerda, videolaparoscópica, em 8 de maio de 2023, e aqui estão as fotos da macroscopia. Na microscopia, foi visto um adenoma adrenocortical de tipo convencional. O nódulo tinha 1 centímetro no maior eixo, tinha um score de Weiss de 0. E na imunohistoquímica foi confirmado um adenoma, uma lesão maior de 1 centímetro, positivo para a aldosterona sintase, CYP11 beta-2, confirmando que é uma histologia clássica. Aí aqui a gente vê a coloração hematoxilina e eosina e a coloração para a aldosterona sintase de 2 cortes do adenoma, com positividade para CYP11 beta-2 em 75 a 100% das células e sem outras áreas de
captação. Então, como que ele evoluiu no pós-operatório? Aqui estão os exames pré-operatórios dele, em uso de 5 antihipertensivos. Ele tinha uma aldosterona de 93,5, uma renina menor do que 4, uma relação aldo-renina de 23,37. Após a cirurgia, logo no terceiro dia pós-operatório, ele apresentou uma aldosterona de 3,4. A renina ainda permanecia suprimida, mas ele já havia normalizado a relação aldo-renina e não tinha mais alteração eletrolítica ou disfunção renal, tinha um sódio normal. Com 6 meses de pós-operatório, a gente evidenciou uma queda do sódio e uma piora de função renal, uma elevação de creatinina para 1,8, gerando uma queda de taxa de filtração glomerular de 79 para 42. E o paciente, a gente interpretou isso, apesar de não haver hipercalemia ou hipotensão, como um hipoaldosteronismo pós-operatório. Então, foi iniciada a fluorocortisona de 50 microgramas por dia e o paciente evoluiu progressivamente com uma melhora da função renal, ainda em melhor. A relação aldo-renina se normalizou e a renina desbloqueou após 6 meses da cirurgia. E a aldosterona também normalizou. Então, eu trouxe aqui o nosso artigo mais recente, né, do grupo da suprarrenal, que fala sobre a supressão contralateral no cateterismo de adrenal para predizer fecho clínico e bioquímico. É o artigo do meu TCC da residência, né? Então, eu vou comentar um pouco mais sobre esse parâmetro do cateterismo adrenal. A gente avaliou 383 pacientes com hiperaldosteronismo primário no período de 2003 a 2023. Desses 383 pacientes, 168 foram submetidos ao cateterismo adrenal. E a gente observa uma diferença na taxa de cateterismos nos 2 períodos. Então, até 2015, apenas 17,8% dos pacientes foram submetidos a cateterismo, enquanto que após 2016, 61% dos pacientes foram submetidos a cateterismo. E isso pode ser explicado porque, a partir de 2016, melhorou-se muito a taxa de sucesso de cateterização bilateral. A gente começou a medir o cortisol intraprocedimento. Então, desses 168 pacientes submetidos a cateterismo, 140, 83%, obtiveram uma taxa de sucesso de cateterização bilateralmente. Aqui estão os dados clínicos dessa amostra de 140 pacientes que tiveram cateterismo bem-sucedido bilateral. Então, a gente observa que no sexo masculino, a maioria dos pacientes teve um resultado de cateterismo unilateral. A maioria dos pacientes com hipocalemia também teve, 81% dos pacientes com hipocalemia teve um resultado de cateterismo unilateral. A aldosterona, o diagnóstico dos pacientes com cateterismo unilateral, foi maior. E a tomografia de adrenais que mostrava lesão unilateral também, mais frequentemente, demonstrou uma lateralização no cateterismo. Então, aqui os dados hormonais do cateterismo dessa mesma amostra, a gente vê que o índice de seletividade, ou seja, o sucesso da cateterização, não mostrou diferença estatística entre quem lateralizou e quem não lateralizou, porque foi um cateterismo bem sucedido nos 2 grupos. O índice de lateralização foi significativamente maior nos pacientes com cateterismo unilateral. A relação aldosterona sobre cortisol na veia adrenal dominante foi maior nos pacientes com cateterismo unilateral, bem como a relação aldosterona sobre cortisol na veia adrenal dominante sobre essa relação na veia cava inferior. Por outro lado, o índice de supressão contralateral, que é a relação da aldosterona sobre cortisol na veia adrenal não dominante sobre a veia cava inferior, foi menor nos pacientes com cateterismo unilateral. Então, aqui eu trouxe a imagem, uma das imagens do artigo, no qual a gente traz 3 parâmetros que a gente estava tentando avaliar qual deles teria a melhor performance para predizer lateralização no cateterismo. E o parâmetro com melhor performance, uma curva mais próxima de 1, foi o índice de supressão contralateral. Então, o índice de supressão contralateral teve a melhor performance para predizer lateralização no cateterismo
cateterismo para o lado oposto. Porque quanto menor o índice de supressão contralateral, maior a taxa de lateralização para o lado oposto no cateterismo. Em segundo lugar, a relação aldosterona sobre cortisol na veia adrenal dominante e com a pior performance, a aldosterona sobre cortisol na veia adrenal dominante sobre a veia cava inferior. Então, após definir que o índice de supressão contralateral teve a melhor performance para predizer a lateralização ao lado oposto do cateterismo, nós avaliamos diferentes pontos de corte, para definir qual seria o ponto de corte com essa melhor performance. Vimos que esse índice maior do que 50%, ou menor do que meio, teria uma sensibilidade, especificidade, um valor preditivo de positivo, valor preditivo negativo e acurácia muito boas. O desfecho após a adrenalectomia unilateral é definido por o sucesso clínico completo. Significa normalização da pressão arterial sem nenhuma medicação antipertensiva. O sucesso clínico parcial por uma redução no número de antipertensivos ou melhora do controle de pressão das mesmas medicações. A cura bioquímica completa é definida pela resolução da hipocalemia, normalização da relação aldosterona sobre renina, menor do que 2, e desbloqueio da renina, enquanto que a melhora bioquímica parcial é definida pela resolução da hipocalemia, queda da aldosterona maior do que 50%, porém uma relação aldo-renina persistentemente elevada e renina persistentemente bloqueada. Nesses casos, os pacientes do nosso estudo foram submetidos a um teste confirmatório. Então, nós avaliamos os pacientes que foram submetidos à adrenalectomia unilateral, nós seguimos eles por 6 meses para avaliar estes desfechos. E o que nós vimos? Que os pacientes com supressão contralateral maior do que 50%, 98% deles tiveram cura bioquímica completa do hiperaldosteronismo primário após a adrenalectomia unilateral. 41% deles tiveram sucesso clínico completo também após a adrenalectomia unilateral, enquanto que no grupo sem supressão contralateral, apenas 42% tiveram a cura bioquímica completa e nenhum paciente obteve cura clínica completa. A aldosterona também foi visto que a aldosterona pós-operatório, tanto uma semana pós-operatório como um mês pós-operatório, a porcentagem de pacientes que apresentaram uma aldosterona menor do que 5 foi significativamente maior no grupo que teve a supressão contralateral maior do que 50%. Então, nosso estudo, ele foi o primeiro que demonstrou que foi feito um cateterismo com estímulo de cosintropina numa coorte grande e que demonstrou a supressão contralateral como um preditor independente de cura clínica e bioquímica após a adrenalectomia unilateral. Ela também foi associada a uma maior taxa de hipoaldosteronismo e hiporrenina no pós-operatório, e por isso sugerindo aí, salientando a importância da gente acompanhar esses pacientes mais de perto no primeiro mês pós-operatório. Então, o índice de lateralização ele ainda é o padrão ouro para definir a lateralidade no hiperaldosteronismo primário, no cateterismo, mas a supressão contralateral ela também é um parâmetro alternativo com elevada acurácia para indicar a produção contralateral de aldosterona, principalmente nos casos em que a cateterização não é adequada bilateral. E ele é um parâmetro que possui importância prognóstica, né, com cura clínica e bioquímica sendo observados em grande parte dos pacientes, e com impacto no segmento pós-operatório, denotando aí uma necessidade de segmento mais próximo no primeiro mês pós-operatório, pelo risco de hipoaldosteronismo e hiporrenina. Agora eu vou chamar o Eduardo para continuar a apresentação. Dia a todos. Dando prosseguimento ao Intranúmeros, eu vou apresentar o caso número 2 desse paciente masculino de 63 anos. A história dele começa lá em 2015, quando ele fez o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica aos 54 anos, que ele vinha com bom controle com o uso de losartana. Em 2018, ele apresentou uma piora do controle pressório, sendo necessária a introdução de mais 3 medicações antihipertensivas, mantendo ainda um descontrole pressórico leve. E só em 2020 que foi inventada a possibilidade do diagnóstico de hiperaldosteronismo primário, em que ele fez um rastreio externo que veio positivo. Assim, em 2021, ele veio encaminhado para o Hospital das Clínicas para realizar a propedêutica do hiperaldosteronismo.
de antecedentes, ele negava outras comorbidades e não tinha nenhum familiar com diagnóstico de hipertensão. Durante o rastreamento do hiperaldosteronismo, ele vinha em uso de hidralazina, bisoprolol, losartana e manidipino, e ao exame físico ele tinha apenas um sobrepeso com esse descontrole pressórico leve. Em 2020, foi realizado esse rastreio externo, que tinha uma aldosterona de 24, com uma atividade plasmática de renina de 0,14, dando uma relação alta-atividade plasmática de 177, bem acima do valor de corte. Em 2021, ele repetiu esse rastreio aqui no HC, com a aldosterona de 17. Ele tinha uma renina levemente desbloqueada, de 7, e dava uma relação de aldo-renina de 2,42, bem próximo do limite de referência. Nota-se também que ele não tinha hipocalemia durante esses exames e ele negava episódios de hipocalemia prévia. Assim, a gente solicitou um teste confirmatório para ele, em que a gente pediu para ele suspender o manidipino para melhor bloquear essa renina e aumentar a hidralazina para melhor controle pressórico. Aqui no teste da furosemida a gente pode ver que ele apresentava um bloqueio da renina e que permaneceu bloqueado 2 horas após a infusão da medicação, o que gerou para a gente uma confirmação do hiperaldosteronismo para ele. A gente fez a pesquisa de consecreção para ele, que veio negativa, e solicitou uma tomografia de abdômen que mostrava um extrato do espessamento na adrenal esquerda, que não tinha nódulo, e a adrenal direita, que tinha nenhuma particularidade nela. Então, para isso, dando o seguimento da investigação, a gente indicou o cateterismo de veias adrenais, que eu vou repassar alguns pontos que a Paula comentou, só para a gente dar ênfase, principalmente em alguns achados. Então, o índice de seletividade, que a gente usa para avaliação, para confirmar o sucesso de cateterização, a gente tem como um valor clássico aqui uma razão de cortisol da veia adrenal sobre a periferia maior do que 5, num paciente que tem estímulo da cortrazina, a gente considera como um índice de seletividade adequado, e a gente pode usar a metanefrina também para essa determinação, sendo que aí esse valor teria que ser maior do que 12. Esse ano, a equipe ela fez um estudo com a nossa casuística, em que a gente publicou, lançou, na verdade, submeteu para o DCM, atualmente está em fase de revisão, e eu vou mostrar alguns desses dados para vocês. Então, aqui a gente tem 58 pacientes que foram submetidos ao cateterismo, dentre deles, na veia adrenal direita. Dentre deles, 56 pacientes tinham um índice de seletividade pelo cortisol maior do que 5, um apresentava esse índice de seletividade entre 5 e 3, e um apresentava um índice de seletividade menor do que 3. Porém, todos os 58 pacientes apresentavam um índice de seletividade maior do que 12 para metanefrina, e todos os pacientes que tiveram discordância no índice de seletividade, eles apresentavam uma lateralização concordante, o que dizia para a gente que essa cateterização havia sido bem feita. Além, sobre os dados da veia adrenal esquerda, desses 58 pacientes, 53 pacientes tiveram um índice de seletividade pelo cortisol maior do que 5 pacientes apresentavam índices de seletividade entre 5 e 3, e nenhum paciente com índice de seletividade menor do que 3. Usando a metanefrina, 56 pacientes tinham esse índice de seletividade maior do que 12, e dos 7 casos discordantes, todos apresentavam também concordância na lateralização, indicando adequação nesse índice. Então, isso fez com que o nosso grupo, durante esse artigo, sugerisse que talvez uma relação de cortisol sobre a periferia em estímulo de cortrazina, um valor de 3 fosse o mais acurado para a gente considerar um índice de seletividade adequado, visto que dos 6 casos que tinham esse valor, todos apresentavam um índice de seletividade na metanefrina maior do que 12, e todos tinham lateralização concordante. E quando a gente usa a razão da metanefrina pela periferia, no estudo do Deckers, ele mostrava que o valor de 12 tinha uma sensibilidade de 96,6% e uma especificidade de 100, e a gente fez uma curva ROC com nossa casuística, em que mostrou que o valor de 6,5 tinha uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 100%, ou seja, a gente ganhou em sensibilidade e sem ter detrimento da especificidade, que seria um valor mais acurado para essa técnica. Outro aspecto importante é o índice de lateralização, então, que ele vai determinar se a produção de aldosterona é única ou bilateral. Então, como a Paula já explicou, a aldosterona normatizada pelo cortisol, essa razão da dominante pela não dominante maior do que 4, ele indica a lateralização, a metanefrina usa o mesmo valor de corte. Nesse estudo, a gente fez uma curva de Bland-Altman que mostrou
uma alta correlação entre os dois métodos de dosagem, sem significância, sem ter uma alteração significativamente estatística, e o que sugere que a lateralização pela metanefrina é adequada para determinar a lateralização desses pacientes. Com esses dados, a gente fez uma análise de regressão logística em que mostrou que um valor de 3 seria o mais acurado para essa determinação de lateralidade, que vai ser os valores que a Paula mostrou e que vai ser o que a gente vai usar a partir de agora. Foi isso que a gente propôs no nosso artigo. Então, muito bem. Voltando para o nosso caso clínico, o nosso paciente ele teve um índice de seletividade adequada em ambas as veias adrenais. Ele apresentou uma lateralização pelo cortisol à direita, porém bem limítrofe, de 4,28. E quando a gente usou pela metanefrina, ele não lateralizou, ele era considerado bilateral. Quando a gente viu sobre a supressão contralateral, ele também teve uma supressão da adrenal contralateral, da adrenal esquerda, porém também bem perto do limite de referência que a gente tem. Como a lateralização pelo cortisol ainda é o padrão ouro, a gente submeteu esse paciente ao cateterismo, à adrenalectomia, e só para a gente seguir essa discussão, vou mostrar também alguns outros aspectos teóricos sobre a imunohistoquímica, que eu acho que vai ser interessante da gente mostrar. Então, do hiperaldosteronismo unilateral, a gente dá o diagnóstico etiológico baseado no aspecto histológico. A gente considera um aldosteronoma quando ele é uma massa maior do que 1 centímetro, que é visualizado no HE e positivo para CYP11 beta 2. A gente chama de nódulo, quando essa massa é menor do que 1 centímetro, mas ele também tem que ser visualizado no HE e positivo. Micronódulos produtores de aldosterona, eles são lesões que só são vistas pela imunohistoquímica. O HE não consegue diferenciar essas lesões, mas é positivo para a aldosterona sintase. E a hiperplasia da zona glomerulosa é quando a gente tem uma marcação contínua da zona subcapsular, mostrando essa lesão. Outra forma da gente classificar é na histologia clássica e na histologia não clássica, que a histologia clássica é considerada quando tem um adenoma ou um nódulo único positivo para a aldosterona sintase e pode ter a presença ou não de micronódulos, enquanto uma histologia não clássica é quando tem 2 ou mais nódulos que são positivos para a aldosterona sintase ou uma adrenal só com micronódulos. Bom, a gente fez a adrenalectomia do nosso paciente em outubro de 2022. Esse é o resultado da HE que mostrava nódulos adrenais corticais do tipo convencional. Quando a gente submeteu o paciente à imunohistoquímica, ele veio fortemente difuso positivo, tanto para os 3 micronódulos que a gente achou. Aqui na imagem a gente só tem 2 nesse corte, mas ele tinha 3, e também tinha positividade para múltiplos micronódulos subcapsulares. E, por fim, a gente fez a análise da 11-beta-hidroxilase, em que não mostrou captação nos nódulos nem nos micronódulos, o que gerava para a gente, o que condizia com o fato desse paciente ele não ter uma secreção de cortisol. Por fim, então, a gente classificou esse paciente como uma histologia não clássica. E a gente eu vou mostrar agora por que é interessante fazer essa distinção. Então, esse ano saíram 2 artigos na Hypertension que mostraram que existem alguns dados clínicos, radiológicos e bioquímicos e histológicos que podem predizer tanto o índice de remissão quanto de recorrência no paciente com hiperaldosteronismo após a adrenalectomia. Então, a gente sabe que um paciente com idade mais jovem é o diagnóstico do hiperaldo, um paciente com menor tempo de hipertensão, mulheres, um paciente que tem uma correlação da tomografia com a lateralização do cateterismo, um índice de lateralização mais evidente e uma supressão contralateral mais evidente, todos esses são dados que predizem uma maior chance de remissão após a adrenalectomia. Outro dado é a predição da histologia. Então, esse estudo ele também mostrou que, quando a gente tem uma relação aldorenina mais evidente, a presença do nódulo na tomografia e o índice de supressão contralateral mais evidente também, ele prediz uma histologia clássica para esse paciente. Aqui, a Paula já comentou sobre a avaliação do desfecho pós-cirúrgico, que pode ser clínico completa, parcial e ausente, assim como bioquímico, que também vai ser completo, parcial, ausente. Eu não vou repetir o que ela falou, mas é para mostrar basicamente que, nesse estudo, eles fizeram um acompanhamento desses pacientes com hiperaldo, baseado tanto na histologia clássica quanto na não clássica, num segmento de um follow-up a curto prazo, que eles consideraram menos de 12 meses,
e num follow-up de longo prazo, que eles consideraram mais de 12 meses, mas que a mediana foi de 7 anos e meio, e diferenciaram pelo desfecho clínico e pelo desfecho bioquímico. Então, aqui a gente pode ver que a histologia clássica, ele não tem diferença significativamente entre o segmento de curto prazo e de longo prazo, porém, na histologia, no desfecho clínico, porém, na histologia não clássica, esse paciente ele deteriora do desfecho clínico ao longo do tempo. Isso também se vê no desfecho bioquímico. Então, o paciente com histologia clássica, ele tem uma recorrência, mas é uma recorrência menor quando a gente compara com o paciente da histologia não clássica. Esse segundo gráfico é para mostrar de uma forma um pouco mais numérica como que isso acontece. Então, de 53 pacientes que apresentaram a remissão bioquímica completa, 43 tinham histologia clássica e 10 pacientes tinham a histologia não clássica, e foram acompanhados por um longo período. 12 apresentaram remissão, sendo que desses 12, 6 era da histologia clássica, o que foi uma remissão de 14%, e os outros 6 eram da histologia não clássica, o que foi uma recorrência de 60% nessa população, o que mostra uma discrepância muito grande entre os dois tipos de histologia. Então, voltando ao nosso caso clínico, né, o nosso paciente ele apresentou uma resposta bioquímica completa, já que ele teve normalização na relação à aldorenina. Foi engraçado que, no pós-operatório recente, ele teve um desbloqueio bem importante da renina, e logo após a gente viu que a renina voltou a bloquear, porém, ele tinha uma diminuição de mais 50% da aldosterona e mantinha uma razão aldorenina menor do que 2, o que configurava ainda um sucesso bioquímico, mas que chamou a atenção para a gente e a gente pediu para ele suspender o beta-bloqueador, que a gente sabe que é uma medicação que bloqueia a renina, e com a suspensão desse beta-bloqueador, o paciente voltou a ter uma renina desbloqueada, repetida e confirmada, o que diz para a gente que foi só uma alteração devido à medicação. Em relação à resposta clínica, ele teve uma resposta parcial, já que ele ainda necessitou do uso de anlogipino para o melhor controle pressório. Ele atualmente vem em uso do anlogipino para isso, mas atualmente a pressão dele também, então ele melhorou em decorrência da cirurgia, porém não teve uma cura completa. Então, para a gente resumir e diferenciar os dois casos, né, o caso 1 que a Paula mostrou, é um paciente que teve o diagnóstico de hiperaldo mais cedo, ele era um paciente que tinha uma relação aldo-renina bem evidente, né, 32, mais de 10 vezes acima do limite que a gente considera, enquanto o nosso era de 2,42, bem pouquinho acima. No caso dela, tinha um módulo de 1,3, enquanto o nosso mostrava apenas espessamento, na adrenal contralateral da que lateralizou. Tinha uma correlação da tomografia com a lateralização, enquanto o nosso não tinha. O índice de lateralização, tanto do cortisol pela metanefrina, era muito evidente em comparação ao nosso, que era bem limítrofe, inclusive o da metanefrina sendo bilateral, assim como o índice de supressão contralateral também. O caso 1 teve uma histologia clássica, o nosso caso teve uma histologia não clássica, e o que prediz para ele que teve uma remissão química e bioquímica completa, e a gente imagina que no follow-up, a longo prazo desse paciente, ele permaneça com essa cura, enquanto na histologia não clássica ele teve uma remissão clínica parcial, ele está em acompanhamento apenas há 2 anos, ele ainda mantém a taxa de remissão bioquímica completa, mas é um paciente que a gente tem que tomar mais cuidado e seguir ele um pouquinho mais de perto, porque ele pode começar a apresentar remissão da doença. Então, de consideração final, a gente apresenta aqui que o índice de seletividade pelo cortisol maior do que 3 parece ser mais acurado para confirmar o sucesso da cateterização, assim como o índice de seletividade pela metanefrina maior do que 6,5. O índice de lateralização pela metanefrina ela tem uma alta concordância com o índice de lateralização do cortisol, então sim, ele pode ser usado para determinação de tratamento, e que características clínicas radiológicas, bioquímicas, do cateterismo e histológicas, elas podem predizer a remissão e o risco de recorrência do paciente após a cirurgia e durante o segmento clínico. Eu queria agradecer à professora Berenice, a professora Ana Cláudia, a equipe da unidade de adrenal, a equipe do laboratório de hormônios e tudo 5, a divisão da patologia, o pessoal da nefrologia e do grupo de hipertensão, em especial o pessoal do INRAD, da radiologia intervencionista, que foram eles que fizeram todos esses cateterismos que a gente pôde mostrar aqui agora, e também agradecer ao time de hipertensão endócrina, chefiado pelo Dr. Márcio.